Eu penso que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem, porque se a gente tem tempo, nós conseguimos cuidar da gente, conseguimos cuidar da nossa família, conseguimos cuidar das pessoas que a gente ama, conseguimos cuidar inclusive da nossa carreira e da nossa vida pessoal. Se você tem dificuldade para planejar a sua carreira, não deixe de assistir esse vídeo. Eu vou contar detalhes que fiz para conseguir chegar onde eu queria dentro do jornalismo, que era trabalhar na televisão. Então não deixe de curtir esse vídeo, compartilhe ele. Se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve nesse canal e vamos conversar a partir de agora. Para quem não me conhece, eu sou jornalista, trabalho na TV, trabalho com rádio e também nas redes sociais. Hoje sou extremamente realizado graças ao planejamento que fiz no passado. Um planejamento de carreira que começou antes mesmo de entrar na faculdade. E hoje nesse vídeo eu vou contar detalhes para vocês do que eu fiz durante esse planejamento, como eu consegui atingir o meu objetivo, que era ser um comunicador e principalmente trabalhar na televisão. Olha, não foi fácil, mas foi muito prazeroso o caminho porque foi tudo planejado, foi tudo colocado na ponta da caneta e deu super certo porque consegui chegar onde eu queria. Hoje, caminhando pelas ruas, eu ouvi algumas pessoas reclamando de tempo, que não quis estar sem tempo para se dedicar ao marido, à esposa. Gente, eu ouvi muitas pessoas reclamando isso. E quando essa situação acontece na nossa vida, que a gente não tem tempo, não tem problema nenhum. Isso é natural. Se você tem vários empregos, se você tem várias atividades, se você é dona de casa, se você cuida demais da sua esposa, às vezes isso pode acontecer. O que não pode acontecer é não ter o planejamento. Então, quando a gente não planeja, a gente começa a inventar desculpas, porque a gente está exausto, a gente não aguenta mais a rotina cansativa do dia e aí a gente para de fazer o que a gente quer e começa a arrumar desculpas. Mas quando a gente planeja, a gente consegue chegar onde a gente quer. Eu, por exemplo, vim do interior do Mato Grosso. Eu sou paranaense, mas cresci no Mato Grosso, fui para lá pequeno com os meus pais e eu sempre quis ser jornalista, desde pequena. Minha mãe, inclusive, conta que eu apresentava um telejornal na mesa da cozinha, sentava ali e fingia que era um telejornal e iria apresentar um telejornal para a família. Foi muito legal ouvir minha mãe falando isso. Então, qual era o meu objetivo? Era ser comunicador, jornalista, mas eu queria muito trabalhar na televisão. Sempre fui apaixonado por televisão, sempre fui apaixonado por rádio, mas televisão era o meu foco. E aí o que eu precisei fazer? Eu precisei criar algumas estratégias, eu precisei desenhar meu plano de carreira, o que eu precisava fazer para chegar onde eu queria chegar. Então, ao longo desse vídeo, eu vou contar para vocês qual foi o meu maior truque dentro da faculdade de jornalismo para conseguir realizar esse desejo, para conseguir ser conhecido. Eu me tornei uma pessoa conhecida antes mesmo de sair da faculdade. Então, quando eu estava no início do 4º ano de jornalismo, eu já era conhecido na minha cidade, na minha região, como um excelente estudante de jornalismo. Como eu consegui isso? Em instantes eu revelo para vocês. Mas antes, a gente vai falar sobre essa questão do tempo. Por que é importante a gente planejar o nosso tempo? Porque sem planejamento, a gente não vai a lugar algum. Então eu, por exemplo, hoje eu trabalho cerca de 11 horas por dia. Treino 3, 4 vezes por semana, cuido da casa, saio com os meus amigos, saio com a família, tenho tempo para tudo que eu quero. Sim, tenho tempo para tudo que eu quero. Se você me segue nas redes sociais, você com certeza vai ter aí essa certeza absoluta que eu tenho tempo para fazer o que eu quiser. Eu tenho tempo para viajar, eu tenho tempo para sair com os meus pais, eu tenho tempo para curtir a minha sobrinha, inclusive minha sobrinha é uma linda, aquela Alice. Um beijo, Alice. Tenho tempo para curtir quem eu quiser e fazer o que eu quiser, mesmo trabalhando quase 11 horas por dia e ainda tendo plantões aos fins de semana. Mas por que eu consigo fazer isso? Porque eu me planejo. Então eu sempre me planejei. E no início eu precisava escrever, precisava anotar tudo no papel. Mas com o passar dos anos, esse planejamento foi acontecendo automaticamente na minha cabeça. Então hoje, por exemplo, eu já sei o que eu vou fazer na semana inteira. Eu já consigo me planejar no fim de semana.
olha, na segunda é importante eu fazer isso para conseguir realizar aquilo, então eu vou me planejando, eu vou me organizando. Se você não tem essa disciplina de fazer esse planejamento mental, você pode anotar, e isso é extremamente importante. Uma dica: anote no papel o que você faz no meio da semana. Então, o que você faz na segunda, o que você faz na terça, o que você faz na quarta, de compromisso fixo, que vai tomar a sua hora. E aí, gente, não tem segredo, é matemática, é só calcular. Quantas horas tem o dia, quantas horas você precisa dormir e quantas horas você vai ter disponível. Parece até um pouco bobo falar isso, mas não, gente, as pessoas não fazem isso. As pessoas não planejam o dia. E o que elas fazem? Elas vão levando. É igual a música, deixa a vida me levar, vida leva eu. E é assim que vai acontecendo. Só que quando você deixa a vida te levar, sabe o que vai acontecer também? As coisas vão acontecer de um jeito que você não queria. Você pode ter a sorte de dar tudo certo, mas é melhor não contar com ela, né? É melhor se planejar, é melhor se organizar, e aí você vai ter a certeza absoluta de que você vai conseguir realizar tudo que você quer. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele estava reclamando, inclusive, que ele não tem tempo para fazer aulas de inglês. Eu falei, mas como que você não tem tempo? Gente, tem escolas que dão aula de inglês online. Então, se você tem meia hora para usar o Instagram, você tem meia hora para usar a aula, para usar o aplicativo e aprender a falar um novo idioma. Então não adianta inventar desculpa que não tem tempo. Não adianta. A gente não tem planejamento, porque quando você planeja o que você quer, você consegue atingir o seu objetivo. No início de ano, é comum todo mundo ficar com aquela energia forte, com aquela vibração, principalmente na virada do ano. Em janeiro vai ser tudo diferente, as coisas vão acontecer, eu vou melhorar minha carreira, eu vou fazer um novo curso, vou planejar uma viagem incrível. Só que aí os dias vão passando rapidamente, porque vocês perceberam que os dias estão voando, né? Os dias não estão passando, os dias estão voando. E aí, quando a gente se dá conta, já chegou o meio do ano e eu não fiz absolutamente nada do que eu tinha pensado lá na virada do ano. Ou seja, eu não aproveitei aquela energia gostosa, aquela energia positiva de início do ano para planejar o que eu iria fazer em janeiro, o que eu iria fazer em fevereiro, o que eu iria fazer em março. Então minha dica para você, comece planejando a sua semana. Com o passar do tempo, você vai perceber que quando você planeja, você consegue atingir o seu objetivo. E é aí que você vai descobrir o quão importante é se planejar, porque dessa forma você vai conseguir chegar onde você quer. Então agora eu vou falar um pouquinho da minha carreira, porque quando eu me propus a fazer jornalismo, eu entrei na faculdade, eu me formei aqui em Maringá mesmo, em uma universidade aqui de Maringá, e quando eu entrei na faculdade, que eu vi lá 45 alunos numa turma, e todos os anos a universidade que eu me formei entregava para o mercado pelo menos 30 jornalistas, eu pensei, meu Deus, como que eu iria trabalhar nessa cidade, sendo que nem existia tantos veículos de imprensa assim? Foi aí que eu tive a ideia. Eu falei, não, eu preciso ser diferente de todos os outros alunos dessa turma. Comecei o curso, na época eu trabalhava de vendedor, eu era vendedor de uma loja de rede de eletrodomésticos, então eu trabalhava o dia inteiro de vendedor para pagar o meu curso de jornalismo. Meu pai e minha mãe me ajudavam a pagar o aluguel da casa que eu morava aqui, porque meus pais moravam no Mato Grosso e eu morava aqui no Paraná, aqui em Maringá mesmo, que é a cidade que eu moro. E aí eu trabalhava durante o dia para bancar a minha faculdade e alguns custos com alimentação também. Minha irmã também foi na mesma situação, a gente inclusive morava junto na mesma casa. E aí eu me deparei com uma situação. Eu preciso me formar bem, eu preciso ser uma pessoa conhecida, mas o que eu posso fazer para que isso aconteça? No primeiro ano da faculdade, foi um ano assim para eu entender o que era o jornalismo, para eu entender o que era essa nova profissão que estava surgindo na minha vida, para eu conseguir me colocar, né? Para eu conseguir me entender como profissional e saber onde eu queria chegar e saber se era realmente aquilo que eu queria. Olha, gente, quando a gente faz o que a gente quer, é incrível, né? No primeiro ano eu me apaixonei completamente pelo jornalismo. E aí, como eu trabalhava como vendedor, eu precisava me planejar como vendedor, porque eu tinha metas a seguir. Então, eu precisava chegar nessa loja que eu trabalhava na segunda-feira e saber quanto que eu precisava vender naquele dia para conseguir atingir minha meta. E o dia que eu não conseguia vender a quantidade que eu precisava, na terça, eu já sabia que eu precisava vender o dobro.
Eu precisava me esforçar, eu precisava convencer o cliente de que aquele produto era a melhor escolha para ele. E assim eu fazia. E o que eu fiz na minha carreira, gente? Eu levei esse planejamento das vendas para o jornalismo. Eu levei para a graduação, na verdade, porque eu ainda não era formado. E aí, já entrego a cereja do bolo para vocês, tá? Já eu vou falar o que eu fiz, que eu tenho certeza que vai ajudar muitos estudantes de jornalismo a conseguir trilhar o mesmo caminho e se tornar uma pessoa conhecida na sua profissão. E aí eu fui estudando, levando a faculdade muito a sério. Nem sempre eu conseguia tirar notas muito altas, porque como a minha rotina era muito cansativa, os horários que eu tinha disponíveis para estudar, nem sempre eu conseguia estudar tudo que eu precisava, porque era muito conteúdo. Gente, vocês não têm noção, eram livros enormes. Jornalismo não é igual uma faculdade de Direito, por exemplo, que você tem que estudar toda a Constituição, o Código Penal, mas tem muito livro, muita informação para ler e aprender. E aí eu não consigo tirar uma nota boa. Tirava sim, o suficiente para passar, em algumas disciplinas era 10, principalmente televisão, rádio, internet, eu tirava nota 10, sempre 9, 8. Meus professores que assistirem esse vídeo podem comentar aí, tá? Comentem e deixem aí o apoio, porque isso é verdade, eu tirava notas altíssimas na faculdade de jornalismo. Só que aí, gente, ao longo da graduação, no segundo ano, eu percebi, não, agora eu preciso definir o que é que eu vou fazer para me tornar um cara conhecido. Qual o planejamento que eu preciso criar aqui, no segundo ano da graduação, para quando eu chegar no quarto ano, eu sair empregado. Antes de revelar para vocês, eu queria que vocês, por favor, se inscrevam nesse canal. Dá uma oportunidade para eu continuar mostrando meu trabalho e continuar mostrando o que eu gosto de fazer, que é me comunicar para outras pessoas. Então se inscreve aí no canal, compartilha e curta. E vamos lá. Sabe o que eu fiz? Vou contar para vocês. Gente, eu olhei o universo. Falei, gente, o que eu preciso fazer para conseguir chegar aonde eu quero já no quarto ano da graduação? Olhei ao meu redor, olhei o que os profissionais do mercado tinham de diferencial e nada, eu não encontrava nada. Eu falava, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Um belo dia, eu abri uma rede social e vi um anúncio de uma inscrição de um prêmio de jornalismo. Ali acendeu a lâmpada aqui na minha cabeça, sabe? Tum! Falei, meu Deus, é isso que eu preciso, me inscrever em prêmios de jornalismo. Na época tinham muitos prêmios de jornalismo universitário. Hoje em dia tem alguns ainda. A CBN, por exemplo, a rádio CBN, eu trabalho na CBN. A CBN tem aí um concurso universitário de jornalismo, então estudantes de jornalismo do Brasil inteiro podem escrever reportagens e concorrer ao prêmio. E aí, gente, foi isso que eu fiz. Eu comecei a me planejar, eu fui em busca de quais prêmios de jornalismo para estudante existiam naquela época, quais prêmios ofereciam categoria estudante e quais eu poderia me inscrever. E comecei a participar de prêmios de jornalismo. Então eu produzi reportagem de televisão para prêmio de jornalismo, produzi reportagem de rádio para prêmio de jornalismo, reportagem online. Gente, tudo que eu fazia dava certo. Nem que fosse o terceiro lugar, mas eu conseguia. E sabe o que era mais bacana? Os chefes de redação começaram a me conhecer, porque eu saía em jornal, eu saía em revista, falando que eu tinha ganhado o prêmio de jornalismo. Inclusive tem algumas fotos que eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu lá novinho, recebendo meus troféus, meus cheques, ganhava dinheiro também, tá? E foi assim que eu fiz, gente. Essa foi a cereja no bolo da minha carreira. Quando eu terminei a graduação, eu já tinha ganho mais de 10 prêmios de jornalismo. 10 prêmios de jornalismo na graduação. Inclusive me chamavam de Papa Prêmio na sala de aula, as pessoas, os colegas de aula chamavam de Papa Prêmio, porque era tanta força de vontade, era tanto planejamento, que eu conseguia me inscrever e ganhar. Então eu planejava, se o tema do prêmio era saúde, então eu planejava o que há de mais interessante esse ano sendo discutido na área da saúde. Se fosse esse ano, por exemplo, eu iria encontrar alguma abordagem extremamente diferenciada sobre o coronavírus. Mas como naquela época eram outros assuntos, eu pesquisei outros assuntos. E assim eu fazia. Eu planejava a reportagem dentro do tema do prêmio de jornalismo, me inscrevia e não tinha erro. Eu vencia o prêmio de jornalismo.
Quando eu terminei a graduação, eu já estava trabalhando como estagiário, né, na CBN, aqui em Maringá. Graças a Deus essa emissora é muito parceira, me deu a oportunidade na época, por conta de todo esse meu esforço, esse empenho. Depois eu saí da CBN e agora eu retomei na CBN como profissional, como jornalista. Trabalho pro grupo, que é o Grupo Maringá de Comunicação, que é aqui na cidade que eu moro. Então, quando eu terminei a graduação, eu já trabalhava como estagiário na CBN e eu recebi outras propostas. Eu pude escolher para onde eu queria ir. E aí eu escolhi ir para um jornal impresso estadual muito famoso aqui no Paraná, que é a Gazeta do Povo. Trabalhei na Gazeta do Povo durante 2 anos e aí esperei o melhor momento para conseguir uma oportunidade para entrar na televisão. Quando a RIC, Record TV, que é a emissora que eu trabalho hoje, que é a filha da Record TV, me convidou, aí sim eu pedi demissão na Gazeta do Povo e fui para a RIC Record TV, onde estou até hoje, há 8 anos. Então, gente, foi esse caminho que eu trilhei para conseguir conquistar aí o meu lugar, para conseguir deixar com que as pessoas conhecessem o meu nome, soubessem quem era Fábio Guilherme antes de sair da faculdade. Então essa foi a estratégia que eu usei. Você pode pensar nesse momento na sua, seja lá qual for a sua profissão, o que você pode fazer para se tornar uma pessoa conhecida antes mesmo de se formar. Pense nisso, que eu tenho certeza que você vai sair da faculdade aí já empregado e muito bem empregado. Hoje, por exemplo, eu recebo convites de emissoras do Brasil inteiro para trabalhar em São Paulo, para trabalhar no Rio de Janeiro, para trabalhar na capital do Paraná, que é Curitiba, e eu sempre recuso essas oportunidades porque eles não chegam a um nível de salário que eu acho que eu mereço ganhar por conta de todo o planejamento, por conta de todo o esforço e por conta de tudo que eu faço aqui na minha cidade. Então, não deixe para amanhã. Comece a planejar hoje o seu futuro, que eu tenho certeza que você vai conquistar o que você quer. Gostou desse vídeo? Comenta, deixa seu comentário aí, fala para mim o que você achou desse vídeo e não esquece de compartilhar ele com seus amigos e, claro, curtir também esse vídeo para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante e espalhe ele aí pelas redes. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma.